Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Câmara de Balneário Camboriú, mais uma edição especial do programa Câmara Cidadã. E pela primeira vez nesse estúdio, eu recebo o vereador do PMDB de Balneário Camboriú, o vereador Eduardo Meneghelli, ou popularmente falando, o vereador Eduardo Torto. Esperamos por você. Fique com a gente. Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora você tem um compromisso marcado comigo nessa próxima meia hora aqui pela TV Câmara de Balneário Camboriú. Seja bem-vindo, esse é o programa Câmara Cidadã. Como vocês sabem, todas as semanas eu recebo vereadores, secretários municipais ou pessoas de entidades de classe de Balneário Camboriú. E no programa desta noite, para mim é um prazer e uma honra recebê-lo pela primeira vez no Câmara Cidadã, porque antes dele tornar-se vereador, entrar na política, e eu, jornalista, popularmente falando, Eduardo Torto, eu já conheço de 25 anos para mais. Quando a gente se encontrava, eu saía do João Goulart, lá por idos de 1985, 86, e me dirigia até a Terceira Avenida, ali, né, Torto, por volta ali perto da rua 2000, 2200, 2300, onde você sabe, meu pai tinha um comércio e você ia muito ali. Então eu tenho boas lembranças de você daquela época, porque do lado de fora também eu vi sua trajetória de vida. E para quem não sabe, com a licença do primeiro suplente, Marcos Kurtz, do PMDB, que assumiu atualmente a Fundação Municipal de Esportes, e Ademar Schneider, que retornou para o comando da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Meneghelli, voltou ao Legislativo de Balneário Camboriú. Ele foi eleito vereador e cumpriu o seu primeiro mandato no período de 93 a 1996. E agora ele retorna em 2015 para ele não é mais uma experiência, o que muda são as cadeiras, os anos que passaram à frente, mas com 939 votos obtidos no último pleito, Eduardo Meneghelli, ou popularmente falando, eu acho que ele até prefere que chamam ele de Eduardo Torto, está comigo Perfeito. Aqui no estúdio. Bom te receber, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciano, boa noite à comunidade que nos assiste, é um prazer estar aqui a primeira vez, espero retornar mais algumas vezes para estarmos aí explanando o que a gente está tentando trazer de novo e também ajudar a comunidade no que ela solicita para a gente que é vereador. Bom, vai comigo lá no site agora, www.eduardotorto.com. Daqui a pouco, no último bloco, vamos receber, né, Torto? Eu e você estaremos entrevistando o jovem atleta de bicicross, o Edipo Galdini, que vem falar aí sobre um projeto interessante voltado à prática do bicicross em Balneário Camboriú, que hoje é referência em Santa Catarina e também no Brasil. Daqui a pouco o Edipo participa com a gente. Quando eu lembro em uma outra emissora com a irmã, alguns anos atrás, eu confesso para ti, Eduardo Meneghelli, que quando eu pedi para as pessoas acompanhar teu site, quando se fala assim, ó, popularmente falando, pela alcunha Torto, a gente de imediato fica um pouco constrangido. Pô, vou falar com ele chamando ele de Eduardo Torto. Então, eu creio que você abertamente dá essa credencial para as pessoas ter essa liberdade de poder chamar de Eduardo Torto, quando na verdade eu prefiro te chamar de Eduardo Meneghelli. Mas se você não tem preocupação nenhuma, até porque o teu site demonstra um caráter, uma dignidade tão imensa, para quem não conhece ele, eu peço, acesse o site, e para quem conhece, com certeza concorda com o que eu estou falando. Para ti, de forma tranquila, poder ser chamado de Eduardo Torto? Eduardo Torto, na verdade, surgiu na minha adolescência, lá nos tempos do João Goulart, dos bons tempos, nas décadas de 80, nas ótimas... Era bom. Nas ótimas épocas, né? Aquela época não é a época da brilhantina, mas é a época que nós soubemos viver e aproveitamos a vida, que hoje essa juventude acha que viver, né, aventuras é uma outra experiência que infelizmente eles fazem e não fazem bem para a sua saúde. Nós não, as nossas experiências de aventura eram aventuras mesmo. E esse meu apelido, vamos assim dizer, de Torto, veio dessa época, porque se vocês entrarem no meu site, como o Luciano pediu tantas vezes, entrarem no ícone lá escrito sobre, vai ter uma biografiazinha rápida da minha vida, algumas fotos, e vai ter uma galera lá da década de 80 que são os meus grandes amigos de até hoje.
são 6 rapazes que eu conheci na época do João Goulart. Uns estudavam no João Goulart, outros não estudavam, mas todos da mesma época. E nós tínhamos um grupo chamado Criaturas da Noite. E todos nós fomos batizados de um apelido. E o apelido que eles escolheram para mim foi esse Torto. E eu adicionei esse Torto como meu nome artístico, por isso que está no meu nome no site, nos meus livros que eu escrevo, numa homenagem que eu posso proporcionar a esses meus grandes amigos que me proporcionaram grandes aventuras durante a minha juventude. Eu passeei, eu viajei, eu acampei, eu namorei, eu curti a vida, porque essas pessoas, como eu tive grande parte nisso, eu soube cativá-los, né, conquistá-los, e eles aceitaram a nossa amizade e a gente construiu aí grandes histórias. Bom, pelo fato de ter escolhido o teu apelido Eduardo Torto, deixa eu revelar então aqui para quem não sabe, olhando no seu site, os seus amigos de longa data, tem o Heitor Kiel, Negão, sim, o João Batista Vicente e o Jeg Beiçudo, que é apelido mais brabo que esse, né? Sebastião Uliano, Macaco, Luiz Carlos de Souza Zureia, Jorge Luiz Dalmas, o Bicudo, o Sérgio Kiffer, o Batata. O teu nome, o teu apelido figura aí, um dos mais tranquilos ali, mas você gostou de ser chamado assim de imediato? Na verdade, esse apelido já veio por causa da minha característica física, né? Com certeza. E eu, como sempre levei de boa essa minha vida, pelo que minha mãe me ensinou desde que eu nasci, sou uma pessoa bem resolvida desde que eu me olhei a primeira vez no espelho, então eu aceitei, como os jovens gostam de dizer, de boa, e eu sou torto mesmo e não tem que esconder. Mesmo se eu quisesse esconder, eu só ia viver de pescoço para fora. Então, eu sou torto mesmo. Eu te lembro dessa sua motocicleta aqui, a Tritortoca. Lembro dessa. Você fez aqui um MacGyver aqui, né? Na época. Hoje está aí. Mais ou menos. Essa minha moto, né? Para os moradores mais novos de Balneário Camboriú, que não conhecem a minha trajetória, eu construí com esses meus amigos, junto com eles e mais outras pessoas, um triciclo adaptado onde que eu dirigi por 20 anos a minha moto. Hoje faz uns 6 anos que eu não piloto mais, mas eu pilotava esse triciclo por toda a cidade e fiz algumas viagens de Balneário Camboriú a Porto Alegre, de Balneário Camboriú a São Paulo. Eu projetei essa moto, quase toda ela, e os meus amigos me ajudaram a montar ela, tanto os 6 amigos como outros amigos que me ajudaram a construir. Então essa moto na verdade, tem um pouco de MacGyver, né, daquela coisa, mas eu digo assim que nós, os seres humanos, temos o hábito, né, de pensar, poxa, se eu fizesse isso, e fica sonhando. O interessante de sonhar é poder realizar, e poder realizar não é só para alguns, basta uma coisinha que às vezes está escondido lá dentro da gente e que falta a gente, como minha mãe me ensinou a andar sem pôr os pés no chão. Dona Eugênia? A Dona Eugênia me ensinou a caminhar sem eu pôr os pés no chão. Falta a gente desabrochar aquilo que os cientistas já comprovaram, que em menos de 15 segundos a gente desperta, que é a vontade. A vontade, quando tu vê um alimento, tu tem vontade de comer. Se tu não se levantar e não pegar o alimento, tu não come. Então, se tu tem um sonho, tu tem que ter uma vontade de realizar esse sonho. E foi o que eu fiz. A gente levou 2 anos e meio construindo essa moto, que eu falo que é moto, mas é um triciclo, com o apelido de Tritortoca, porque Tritortoca vem de triciclo de torto feito de motoca, né? Por isso que é esse nome. Então, eu tenho uma patente aí que eu carrego com esse apelido em várias ocasiões. É patenteado. É sério isso? Mais ou menos. Ô Torto, seguindo aqui a sua trajetória de vida, você é casado com Sandra Mara Meneghelli desde 1986, pai de 2 filhos, o Eduardo e Luiz Fernando. Foi diretor da Biblioteca Municipal de Balneário Camboriú, Machado de Assis, no período de 1997 a 2001. Idealizador, membro da equipe fundadora da Academia de Letras de Balneário Camboriú, fundada lá em 2000, sendo o primeiro presidente na época, levando à frente a entidade de 2000 a 2002. Perfeito? É isso mesmo? Tem saudades da época? Tenho saudade. Fosse o primeiro presidente da academia desse município? Na verdade, a gente ficou na frente da Academia de Letras quase uns 5, 6 anos, né? Desde do projeto de idealizar a academia, que os méritos não são só meu, são também da Mara Souza, que hoje já não faz mais parte da nossa companhia aqui, ela está no plano espiritual. Também
do seu Ari Santos, que também hoje ainda é titular da Academia de Letras, e da nossa grande confreira Ana Branca, né, que é uma portuguesa com nacionalidade já brasileira, mora ainda em Balneário Camboriú, e uma certa idade, mas contribuiu muito para a gente construir essa ideia. Essa ideia surgiu realmente da Mara Souza. Ela foi me procurar na biblioteca, ainda na rua 1061, perto daqui Rosas, aquela casinha de madeira humilde. Mãe do Ramon? Isso, mãe do Ramon. E lá ela teve a ideia de nós montarmos um grupo de poetas, o Canto do Poeta, e eu disse para ela, não, então vamos fazer a Academia de Letras. Ela achou que o projeto era muito audacioso. A gente ficou conversando, alguns dias, depois ela apresentou o seu Ari, depois do seu Ari a dona Ana, e em 2000 ou 2002, eu não lembro bem agora, a gente fundou a academia no antigo Autocine ainda, uma presença de umas 800 pessoas, onde teve 20 membros empossados naquele dia, tá? E hoje a academia já está aí com 10 anos, ela passou por algumas transformações, que às vezes a gente demora para interpretar, até por causa da evolução do ser humano. E a Academia de Letras, ela ainda existe muitas pessoas ainda daquela época, outras pessoas se afastaram, mas a Academia de Letras eu acho que é uma entidade que ela veio para incentivar, né, o poeta, a leitura, a escrita, as pessoas a descobrirem os livros, né, porque através da escrita, só da escrita a gente não dá um passo muito grande, você tem que ter a leitura para poder ter o conhecimento, para depois sim escrever. E quando a gente começou com esse projeto, eu estava quase publicando o meu primeiro livro, e eu publiquei meu primeiro livro ainda antes da fundação da Academia de Letras, que é o Borbulhos Mentais, que foi impresso pela primeira vez em 1998. Perfeito. Vereador, rápido intervalo, na sequência nós voltamos a falar da sua trajetória de vida pública no município de Balneário Camboriú. Fique com a gente, esse é o programa Câmara Cidadã. Até já. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV, proteção para a menina, saúde para a mulher. Era uma vez uma casca de banana. Veio a reciclagem e a transformou em adubo, que vira produção agrícola e até energia. Você tem um papel importante nessa história. Coloque os restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido, separados dos papéis, vidros, metais, plásticos e de todo o lixo seco. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude. TV Câmara. O canal entre você e o Legislativo. De volta com o programa Câmara Cidadã, recebendo nessa noite com muito prestígio, muita honra, o ilustre vereador do PMDB nessa Casa Legislativa, vereador Eduardo Meneghelli, popularmente conhecido por Eduardo Torto. O Torto, você fez no primeiro bloco aí um apanhado geral da sua trajetória de vida e é muito bom citar que você também esteve à frente da presidência da Fundação Cultural de Balneário Camboriú de 2009 a 2012. E eu sei que você se esforçou ao máximo para poder dar esse respaldo para a classe artística de Balneário Camboriú. Foi de extrema importância a sua passagem? Foi como a minha vida sempre foi um grande desafio assumir a Fundação Cultural de Balneário Camboriú, mas uma experiência fabulosa, onde a gente acabou conhecendo outras áreas da cultura e a gente tentou fazer da Fundação Cultural uma casa da cultura com as portas abertas a qualquer área da cultura. E a gente fez isso nos 3 anos e meio que nós estivemos lá. A gente conseguiu envolver bastante grupos interessados na cultura, desde o teatro ao artista plástico, artes visuais, envolvendo as 7 áreas. Então a gente fez diversos trabalhos e todos os trabalhos e todos os projetos, na minha opinião, foram muito importantes.
desde as exposições dos artistas plásticos, que normalmente não eram de Balneário Camboriú, porque por causa de toda a burocracia que é obrigada a passar pela seleção que a gente faz com as obras escritas, mas a gente criou também na época uma galeria alternativa, que é na Biblioteca Machado de Assis, que era para dar preferência aos artistas locais. E acredito eu que deve estar acontecendo isso lá na biblioteca ainda, tá? Essa galeria na biblioteca pública alternativa seria o quê? Não é uma galeria de artes onde tem que fazer todo aquele processo seletivo para a pessoa se expor lá. Eu acredito que tem que ser um processo seletivo, tem que ter, mas tem que dar preferência lá naquele espaço para o artista plástico de Balneário Camboriú, que está iniciando, até nas próprias oficinas da Fundação Cultural. Entre outros projetos, o que eu destaco foi o Festival da Canção, que a gente fez, né? Acho que está indo para a 4ª edição, se não me falha a memória agora, e os primeiros encontros de teatros que eram feitos no espaço do Colégio Santa, ali também. O vencedor, né? Foi o Tom Custódio, o vencedor do primeiro... Foi o Tom Custódio. Tom Custódio, isso. Tom Custódio foi o primeiro vencedor do Festival da Canção de Balneário Camboriú. E eu acredito que o festival foi um marco em Balneário Camboriú. Muita gente me pedia isso, e a gente acertou isso com o prefeito concordou e a gente fez, né? O Edson Periquito concordou e a gente fez isso e realizamos várias coisas. Foi uma passagem muito boa na Fundação Cultural. Não me arrependo. Herança sua e da sua equipe, com certeza. Na verdade, a gente não faz nada sozinho, né, Luciano? Exatamente. A minha equipe era uma equipe na Fundação Cultural muito boa, muito guerreira, todos trabalhavam, como eles costumavam dizer, o chefe não anda, em compensação faz todo mundo correr. Eu chamava um para cá, um para lá, mas é isso aí, isso faz parte de trabalhar em um departamento desse. Eu acho que o Departamento da Cultura é um departamento que respira a cultura durante 24 horas. E nós, quando estamos trabalhando num departamento desse, não podemos ter o capricho de dizer que nós estamos cansados ou estressados de estarmos lá. Se a gente assume e tem que dar conta do recado. É tão bom falar com você e você é um exemplo de superação, porque você citou no primeiro bloco uma palavra muito interessante que todos devem adotar: vontade, ou seja, força de vontade. E você, sempre voltado para a área do ensino, da educação, em 2009 graduou-se em pedagogia pela Univale e depois, em 2012, mestre em educação. E hoje você intercala sua vereança com palestras de motivação. É possível você se ajustar nos seus horários? É possível, porque normalmente as palestras elas são pré-agendadas com antecedências, então a gente não marca nos horários da Câmara de Vereadores, a gente consegue intercalar mais para os finais de semana, né, as palestras. A gente está continuando e está começando a viajar de novo, aí pelo estado de Santa Catarina e até fora, e a nossa palestra de motivação, como eu costumo dizer, para o meu público que está sentado me olhando nessas condições que Deus me permitiu vir, eu peço para eles me olharem bem e pensarem, né? Se eu desse jeito, Luciano, cheguei onde cheguei, qual é a desculpa que eles vão me dar? Qual é a desculpa que o telespectador vai me dar? O que eu vou dizer lá em casa, né? Qual é a desculpa que o telespectador vai me dar de dizer, pô, eu estou desanimado? Desanimado do quê? Cada um de nós tem uma pequena missão ou uma grande missão nesse planeta. E não importa o tamanho da missão, nós temos que fazê-la do melhor jeito. E o melhor jeito de fazer essa missão que Deus nos deu é fazer com alegria, com satisfação, agradecendo a Deus os nossos poucos movimentos, ou simplesmente agradecer por poder andar e trabalhar e fazer qualquer coisa como eu sempre fiz, e ter a humildade, sim, a humildade de pedir ajuda quando necessário. Mas pedir ajuda não é pedir ajuda e se acomodar de pedir ajuda, né? Eu acho que o comodismo também pesa muito e mistura-se muito na decisão do ser humano, né? Eu acho que o comodismo é algo que realmente estraga o ser humano. O ser humano se acostuma a pedir, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu particular. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu cheguei em casa com o dinheiro que eu ganhei de uma senhora, porque ela teve pena de me ver numa cadeira de roda. Quando eu cheguei em casa, eu falei para a mãe que eu tinha ganhado um troco. Minha mãe pegou aquele dinheiro do meu bolso, não via a cor do dinheiro até hoje, e quase levei uma surra da minha mãe, porque ela olhou para mim e disse assim: Eduardo, se você aprender a ter o gosto
de receber a esmola. E você pode ter certeza que o que você vai ganhar de esmola durante uma semana é o que você vai ganhar, numa semana, não vai nem chegar perto do que você trabalhar no escritório e esperar um mês para ganhar o seu salário. Só que a sua dignidade de esperar 30 dias para receber o seu salário vai ser bem diferente do que você estar na esquina pedindo esmola. E ela falava umas coisas para mim que aquilo me fazia ficar pensando. E graças a Deus eu fui um filho que soube ouvir os conselhos da minha mãe. E eu nunca pedi esmola. E graças a Deus nunca precisei. Porque eu fiz da minha vida uma grande força de vontade, uma persistência e uma gigantesca criatividade para resolver não os problemas. Porque o ser humano não tem problema. Nós temos desafios diários e nós temos que aprender ao quê? A superar os nossos desafios, agradecendo. Porque por exemplo, se eu chego, por exemplo, tá, Luciano, rapidinho, quando eu fui eleito vereador em 93, 2 meses depois, a Câmara mudou de local, de espaço físico, e foi para um local superior onde não tinha elevador. E os funcionários da Câmara não eram obrigados a me carregar no colo para levar eu para cima na Câmara de Vereadores. E naquela época, nós não tínhamos essa mordomia que nós temos hoje de 4, 5 assessores em cada gabinete. Não, nós não tínhamos. Nós não tínhamos. Final da Era só Quarta Avenida, um vereador e 2 advogados para todos os 13 e 11 vereadores. E agora? Você está falando da Câmara do final da Quarta Avenida, né? Na Quarta Avenida. Isso. Desisto do mandato? Não desisto do mandato. E aqui, a gente corre atrás da solução. Eu quero tirar o chapéu também para o vereador da cidade vizinha de Itajaí, o vereador Maurílio Moraes, vereador mais bem votado por 3 vezes consecutivas em Itajaí, não pelo fato dele ser deficiente, portador de necessidade especial, mas ele faz um trabalho belíssimo e eu sei que você também está no caminho certo. Aproveitando o gancho, Torto, que você passou para a gente, e a gente fica assim, se tivesse tempo para esse programa, poder ficar horas e horas te ouvindo, confesso para ti que para mim não teria tempo para acabar. Mas, aproveitando esse gancho, teve uma história do seu nascimento retratada de uma forma muito excepcional, muito artística e teatral por um grupo de estudantes da Escola Vereador Santa em 2010. Creio que para você foi uma experiência na verdade, sem igual. Foi a primeira homenagem que eu já tinha recebido ou que já recebi desta forma. Achei fantástica a ideia daquela professora, fantástico a ideia daqueles alunos estarem me entrevistando ainda na Fundação Cultural, como que eu fazia isso, como que eu fazia aquilo, eu não fazia nem ideia do porquê que eles estavam me entrevistando, e eram realmente crianças, porque era ensino fundamental, e realmente eu assistindo aquela peça de teatral sobre a minha vida, eles retratando o meu nascimento, a minha mãe vendo eu nascer deficiente, eu crescendo, a minha mãe brigando comigo, me tentando fazer homem de verdade, foi fantástico. E aquelas crianças, até hoje, quando eu olho aquelas fotos, e de vez em quando nas minhas orações eu lembro deles, eu peço para que Deus dê bastante luz para aquelas crianças, porque eles me fizeram me sentir, naquele momento, uma energia gigantesca que não dá para esquecer. Torto, intervalo que na sequência nós vamos entrevistar, tanto eu como você, o jovem atleta de bicicross, Édipo Galdino, vem falar um pouco mais sobre esse esporte que está sendo um atrativo a mais para o nosso município. Fique com a gente. Cidade hospitaleira, tenha
jamais esquecerá. Princesa do meu Brasil, cidade de belezas mil. E retornando para o terceiro e último bloco do programa Câmara Cidadã, recebendo hoje o nobre vereador do PMDB de Balneário Camboriú, Eduardo Meneghelli, popular vereador Tortô, que no primeiro e segundo bloco fez um apanhado geral sobre sua trajetória de vida política e também profissional em Balneário Camboriú. E a gente agora, eu e você, e quem nos assiste, vereador Tortô, nós recebemos também pela primeira vez aqui no estúdio o jovem atleta de bicicross, o Edipo Galdino, que faz parte aí do clube Nova Era de Bicicross. Para quem não conhece ainda, essa equipe profissional aí que está abrilhantando esse esporte do bicicross, levando o nome de Balneário Camboriú para Santa Catarina e o Brasil, tem que conhecer. No final do programa, desse bloco, o Edipo vai fazer um convite a todos, você que nos assiste e tem interesse de uma forma direta ou indireta a participar do Clube Nova Era de Bicicross de Balneário Camboriú, fique atento. Seja bem-vindo, Edipo. Obrigado. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Tranquilo? Tudo tranquilo. Veio pedalando aqui para a Câmara? Não, hoje não. Deixou a bicicleta em casa? Isso, deixei ela descansando para o treino de noite. Você conhece primeiramente o vereador Torto ou o Torto já lhe conhecia? Bom, eu tenho conhecimento dele que a gente morava perto, né, no mesmo bairro. Sempre via ele, sempre tinha contato. Acredito que ele não deve lembrar de mim porque eu era muito pequeno, mas sempre acompanhei a trajetória dele politicamente. Tem um objetivo hoje, a sua entrevista aqui com a gente, vereador Torto. Qual o motivo principal dele estar com a gente aqui? Na verdade, o Edipo e a sua associação vieram me procurar porque eles estão com um projeto de uma escola. Eu não digo escolinha, eles falam escolinha, eu digo de uma escola, para treinamento do bicicross, lá no bairro dos Municípios, naquela pista que nós temos lá de bicicross. E eles estão precisando de um apoio das empresas privadas, do órgão público, e então eu me propus, botei o gabinete, que não é só meu, é do seu Arlindo Cruz também, que saiu para assumir a Secretaria de Obras, e os seus assessores, e junto com o meu assessor, para a gente colaborar com esse incentivo, porque eu penso da seguinte forma: uma criança praticando esporte é uma criança com menos probabilidade de estar nas drogas. 2 crianças participando do esporte são 2 crianças menos. Então, eu acho que tanto a empresa privada de Balneário Camboriú quanto os órgãos públicos, as nossas secretarias, com certeza vão se sensibilizar desse projeto. A gente está estudando o projeto junto com ele, com os seus amigos, seus sócios, para ver direitinho como que a gente vai viabilizar isso. Eu acredito que a bicicross tem muita gente que pratica em Balneário Camboriú. Nós temos uma pista ali à disposição. Acredito que faltam alguns detalhes, poucas coisas, que nós vamos realmente, a partir dentro de uns 40, 50 dias, que com certeza, até talvez, a gente já vai estar aqui nesse programa chamando as crianças para fazer as matrículas. Muito bem, Edipo. Você é natural de Brusque, aqui da região do Vale do Itajaí, mas já está em Balneário Camboriú há 26 anos. E há 14 você pratica bicicross. Recentemente vocês estiveram em Goiânia participando da primeira etapa de 4 etapas de um campeonato. Isso. A gente teve a participação nesse final de semana que passou da primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Bicicross, onde a gente teve 4 atletas representando o Balneário Camboriú e o Clube Nova Era de Bicicross. Infelizmente, esses atletas não passaram das semifinais, por motivos de que todo esporte, né, acontece, de colisão, tombos, essas coisas, a gente acabou ficando fora das finais. Mas acredito que foi um campeonato de um alto nível, que há anos a gente não via um nível tão elevado, e a gente vai treinar e buscar isso para melhorar as próximas etapas. Bom, tem mais 3 etapas ainda. Isso, são mais 3 etapas. Pode participar? Balneário Camboriú pode não sediar, mas a gente tem a participação, né? Me parece que essas próximas 3 etapas, elas se estendem praticamente até o final do ano, até novembro, é isso? Temos etapas durante o ano inteiro. Essas 4 são selecionadas mais ou menos num tempo de 2 meses, 2 meses e meio de diferença de uma etapa para outra. Para a gente ter um tempo de correr atrás de apoio, patrocínios, para a gente poder estar participando das etapas. E quanto tempo existe o Clube Nova Era de Bicicross? O Clube Nova Era existe desde o ano de 2008. Foi fundado por um amigo
muito querido da minha família também, Márcio Eleutério. Hoje em dia ele não mora mais em Balneário, mas foi um grande cara que deu um incentivo para o início disso tudo. E o clube de bicicross conta hoje com quantos atletas? No ano de 2015 a gente está iniciando com cerca de 10 atletas. Temos mais, se eu não me engano, 6 atletas para integrarem esse ano no nosso clube. Que critérios vocês adotam? Por exemplo, quem nos assiste aí é fã, tem bicicleta arrojada, tem tino para essa iniciativa, ele pode participar? Pode procurá-los? Sim. Tem vaga? Tem, com certeza. A gente tem um clube, através também de um apoio da fundação, que está gerando uma escolinha. A gente tem o apoio do professor. A gente se uniu esse ano e estamos tentando fazer com que melhore essas condições. Temos escolinhas durante o dia, da 1h30 às 5h30, que é manipulada pela fundação. E durante a noite nós temos particularmente o Clube Nova Era. Quem quiser, durante o dia, poder comparecer na pista, ela se encontra na Rua Angelina, ao final, em frente à Casa da Sogra. No final da Rua Angelina, em frente à Casa da Sogra. Bom, é a fundação que o Edipo fala, Sim. Luciano? É a Fundação do Esporte, tá? Perfeito. Fundação do Esporte, eles têm uma escolinha lá, só para reforçar, essa escolinha é a Fundação do Esporte que dá toda a estrutura, que ele acabou de falar, só que o projeto deles é uma escola separada da escolinha. Essa escolinha que tem a Fundação do Esporte é contra turno a escola, é para atender o contraturno. A intenção do Edipo e desse clube, Nova Era, é levar os alunos direto à pista lá, entendeu? Isso, Com nós apoio temos... apoio público, na verdade. Com apoio né? público e apoio privado. A gente vai buscar esse apoio junto com eles, porque acredito eu que eles precisam de um incentivo, até como atletas, eles já tem prêmios a nível nacional também, o Edipo. Acredito que esses 10 atletas que ele falou que compõem o grupo hoje são os atletas na ativa, né? Isso. Os outros 6 estão em experiência para ver se vão ser classificados nessa coisa. Acredito que tem mais espaço para outros atletas. No cenário estadual, Balneário Camboriú figura num âmbito positivo? Sim, a gente não iniciou o ano ainda no estadual. Começa dia 26 agora. Daqui 2 semanas a gente começa a participar do campeonato estadual. Também vamos sediar a segunda etapa, que vai ser aqui em Balneário, dia 30 de maio. Bom, bicicross eu vejo às vezes que não tem idade para isso, claro, mas é um esporte muito arrojado, legal, diga-se de passagem, legal de se apreciar, e para quem curte mesmo bicicross, é muito interessante. Eu lembro do meu tempo, não era profissional, mas a gente, Torto, a gente pegava qualquer esquina da 3ª e da 4ª avenida, botava onde tinha fazia umas rampinhas de compensado, se dia de chuva colaborasse era melhor ainda, fora os tombos, né? Mas é um esporte caro de se praticar? É um esporte bem caro, porque são bicicletas adaptadas com um valor bem alto, infelizmente, só que é o que abrilhanta o esporte, né? Mesmo ele sendo muito caro, a gente corre atrás de patrocínios, ajudas, apoio, tanto de... Tá, mas só te cortando um pouquinho, Edipo, só para dar uma noção até para o telespectador. Tu disse que é muito caro esses acessórios e peças para equipar uma bicicleta para bicicross, mas qual seria o valor hoje de uma bicicleta razoável para praticar bicicross? Uma bicicleta razoável custa em média R$1.000. Razoável? Razoável. Achei que era bem mais caro, confesso. Por isso que eu Dá perguntei. para pagar em 12 vezes? Dá para pagar em 12 vezes, é verdade. Bom, Torto, está feito aqui o reforço, né, da palavra do Edipo Galdino, que eu acho que tem tudo para dar certo. O núcleo, o clube Nova Era de Bicicross, como você bem disse, Balneário Camboriú, já faz parte do hall do calendário aí dos grandes eventos e campeonatos ligados ao bicicross. Eu sei que vocês fizeram em Goiânia, foi o começo de tudo, independente do Balneário Camboriú ter passado uma fase ou não, tem mais coisas vindo pela frente. O importante, eu esqueci de fazer uma pergunta, tem um critério adotado pela idade para participar no núcleo? Não, hoje em dia a gente tem no bicicross a categoria pré-bike, que ela é uma bikezinha adaptada sem o pé de vela, que é crianças de 3 anos a 6 anos. Porque a iniciação do bicicross é a partir dos 6 anos. Categorias de 6 anos E a idade acima. máxima? A idade máxima não tem. Não tem? Não.
Hoje tem, Então vamos por praticar, exemplo, Luciano. Vamos praticar. por exemplo, São Paulo tem um rapaz que ele já deve ter cerca de 70 e poucos anos e ele pratica. Legal, Rapaz. legal. E acima de tudo, como você falou, longe de qualquer vício do mal, das drogas, longe de qualquer problema e acima de tudo perto da saúde e da motivação. Tá certo? Tá aqui no rodapé do vídeo o contato da equipe aí do Édipo do Clube Nova Era de Bicicross, que é o suporte cne@hotmail.com, ou claro, fala diretamente aqui com o vereador Eduardo Torto no telefone 84290004, vou repetir, 84290004, entre em contato com o Torto ou a sua assessoria parlamentar na pessoa do Sandro, que também está aqui com a gente, e com certeza um consegue chegar ao outro. Eu te desejo sucesso a você, aos membros da equipe do Clube Nova Era de Bicicross e, claro, Fundação Municipal de Esportes sempre será bem-vinda. Qualquer você empresário que acredita no esporte e quer ver também de uma forma direta o nome de Balneário Camboriú expressando-se nesse esporte, ano que vem tem Olimpíadas, né? Isso tudo é um fôlego, é uma vantagem para todos nós. Bom, sucesso para você, Édipo. Muito obrigado. Fica à vontade para suas considerações finais. Faça o convite Certo. aí, onde fica a sede, quem pode participar e os dias. Isso. A sede se encontra na minha casa no momento, na rua Araquari 459. A gente tem o telefone 32630408. Qualquer informação também através do e-mail. E a gente agradece muito a população e gostaria muito que vocês, pais, filhos, tudo, comparecessem na pista de bicicross para a gente dar uma evolução ao esporte e poder beneficiar todas as crianças de rua ou até mesmo que não são, para praticar o esporte e não se envolver futuramente com drogas e outras coisas que levam a uma vida que não se cabe hoje em dia. Com certeza, conte com o nosso apoio. Vereador Torto, infelizmente somos regidos pelo tempo. No próximo programa, quando o senhor voltar aqui no Câmara Cidadã, de imediato vou lhe perguntar sobre uma indicação que o senhor apresentou recentemente no plenário, que fala sobre uma propositura que tem a ver com a aposentadoria antecipada para pessoas portadoras de necessidades especiais. É isso mesmo? É isso mesmo. Em tempo o senhor volta com esse assunto que com certeza é muito importante. Desejo sucesso ao senhor no plenário, faça o melhor para o Balneário Camboriú e siga o Torto lá no site www.eduardotorto.com. Você vai com certeza ter um aprendizado de lição de vida. Nem que você queira, se você não pode, não tem como entrar em contato, não vai participar de nenhuma palestra, não importa. O importante é que você aprecie o que está escrito sobre a trajetória de vida de Eduardo Torto, que com certeza eu saio do estúdio hoje, tanto eu como o Édipo e os demais que estão aqui no estúdio, com mais vontade de viver, acredite. E isso tem a ver diretamente com essa mais de meia hora que passamos contigo, Torto. Sucesso. Obrigado. E obrigado a você pela audiência. Na semana que vem eu volto com mais menção especial do programa Câmara Cidadã. Eu, Luciano Sens, espero por você. Até lá.